pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de teatro, vai falar de cultura, de arte. Temos umas 3 semanas falando sobre isso já, né? E eu quero falar muito mais sobre isso aqui no programa. Eu tô com o Ivan Antônio. Gente, o Ivan, eu falei que eu tinha que ter uma ficha para falar tudo que o Ivan faz, porque é poeta, dramaturgo, diretor de teatro, escritor, é um monte de coisa. E eu trouxe aqui também o Rômulo Vaz, que vocês conhecem, que ele já veio aqui conversar com a gente uma vez, mas eu trouxe os dois porque o Rômulo falou muito bem do Ivan e o Rômulo representa o que a gente vai falar hoje sobre o Ivan aqui em Goiânia. Ivan, você é do Teatro Solidão Solidária, tudo bem com você? Tudo bem, querido. Primeiro, gratidão pela sua generosidade, a generosidade do programa de ter me convidado, agradecer ao Rômulo pela gentileza e toda a sua equipe aqui. Muito obrigado, estou muito feliz, muito honrado de estar participando do seu programa. A gente sempre gosta de falar muito de arte aqui. Fala um pouquinho para mim, o que é Teatro Solidão Solidária? O Teatro da Solidão Solidária é um método de teatro a partir de uma pesquisa que eu fiz em 20 anos sobre a solidão humana. Então, para fazer essa pesquisa durante 20 anos, 10 anos inicialmente aqui no Brasil, eu passava de 5 a 10 dias por ano nas ruas. Me vestia de uma pessoa em situação de rua e ia dormir debaixo de viadutos, em praças, albergues, pedir esmolas, enfim, passar por uma pessoa em situação de rua, homem, mulher ou criança, para entender como essas pessoas, elas conviviam e resistiam, né, ao frio, à fome, à violência, mas sobretudo à solidão humana, né, como que adormecer, amanhecer, sem ter alguém para dizer te amo. Você acaba conhecendo um pouco do outro também, né, do que passa por eles, às vezes não enxerga, e outros que já passam, enxerga, tenta ajudar. É bom que você vê os dois lados. Sim, porque... Por esse lado aí você vê os dois. Vê os dois lados. Porque são pessoas invisibilizadas, né? Na sua grande parte. E entender um pouco, né, que essas pessoas que estão em situação de rua são gente, não são bichos. Porque o grande problema da rua não é a fome. As pessoas em situação de rua não passam fome na rua. Vivemos num país cristão, num país que não é um país solidário, porque solidariedade é cultura. É um país emotivo, por isso tem essas grandes campanhas publicitárias de final do ano, para que arrecade comida, enfim. É um país que se emociona a partir dessa publicidade e doa. Então as pessoas que estão em situação de rua, elas passam do horário de comer. Então, em vez de comer meu dia como qualquer pessoa, vou comer 2, 3 horas, 4 horas da tarde, quando os restaurantes estão fechando e os comerciantes pedem para ir depois que estiver fechando. Então, e o organismo, ele se acostuma a esse novo horário, né? O grande problema não é a fome, é a solidão. Eu presenciei pessoas se suicidando na rua, pessoas há 30, 40 anos que não viam mais pai, mãe, família, não tinham mais vínculos, né? E o vínculo às vezes era com um cão, com um gato. Então, o Teatro da Solidão Solidária, nesses 10 anos, inicialmente no Brasil, passamos por quase todas as capitais e algumas outras cidades além das capitais, para entender as formas, né, de exclusão de cada cidade. E depois eu fui ampliar essa pesquisa nos Estados Unidos, depois na Europa com imigrantes e refugiados. E daí eu criei o Teatro da Solidão Solidária, que virou uma grande rede, porque ao ir para a rua, disfarçado, né, no 10º dia que eu me revelava e convidava essas pessoas em situação de rua para as minhas oficinas. Sendo que nas minhas oficinas eu ministro aula para empresários, psicólogos, médicos, terapeutas, advogados, professores, estudantes, e uma vez em cada 6 meses a gente
todo mundo. E é muito bacana, que eu chamo de uma grande celebração humana, porque a gente junta empresários com pessoas em situação de rua, policiais, sobretudo oficiais, com ex-prisioneiros. Eu dei aula no Carandiru, foi considerado um dos mais cruéis presídios da América Latina. Sou um dos atores do filme Carandiru, do Hector Babenco. Também dei aula na FEBEM, em São Paulo. Então, aqueles meninos que saíam em LA, Liberdade Assistida, que eram meus alunos lá, já iam direto para as minhas oficinas lá em São Paulo, se juntar com todas as camadas sociais. E o que é bacana, Nicolas... Você cria uma troca. É uma troca, e o que é assim, importante, eu tenho falado muito com o Rômulo, que desenvolve esse mesmo trabalho tão bem aqui em Goiânia e no estado de Goiás, que o grande lance é que cada um se sente importante. Porque quando a gente convida o empresário para essa oficina, alguns já vão encortinados de uma ideia de que eu sou bacana, eu sou muito generoso, porque eu sou empresário, vou na aula do Ivan, e na aula do Ivan tem toque, tem abraço, eu vou abraçar uma pessoa em situação de rua, sou muito generoso por isso. Né? Só quando chega lá, depois da oficina, a gente tem uma roda de conversa, todo mundo descalço, senta no chão, vamos conversar sobre a vida, sobre a jornada de cada um. Eu falo, doutor Rodrigo, o senhor que é um grande empresário, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ivan, foi naquela época que minha filha fez 15 anos, eu mandei ela para Disney, né, e ela ficou feliz. E o momento mais triste? Naquela época do plano Collor, que eu tive que perder tudo, né, então eu tive que vender empresa, vender fazenda, casa da praia, vendi uma das empresas, e teve um momento que eu pensei que ia para falência. E nesse momento, Ivan, eu pensei em suicídio. Ok, e você, Juvenal? Que é um ex-presidiário, que estava 28 anos na rua. Qual o seu momento mais feliz? Seu Ivan, foi quando a minha companheira chegou lá no presídio com meu moleque, tinha 6 meses, e ele riu para mim e eu pensei, poxa, eu não posso dessa vida que eu tenho que mudar. Ok, e o momento mais triste? Foi quando o pessoal entrou no presídio, atirando em todo mundo, enfim, eu tive que me jogar no chão, fingir que estava morto, pegava sangue do outro que estava morrendo, né? Fingia que estava morto. Os cães passavam por cima da gente, eles não podiam nem respirar, porque estava respirando eles ainda. Ok, você está há quanto tempo na rua? Há 30 anos. Mas já pensou em suicídio, né? Não, seu Ivan, nunca pensei em suicídio. Eu estou aqui porque eu estou em esperança de sair daqui. E aí, Nicolas, esse empresário que está na aula começa a repensar a sua história. Poxa, cara, eu tenho tudo, eu tenho família, tenho uma rede de apoio, como é que eu penso em suicídio? Então, nesse caso, Nicolas, quem ajuda quem? Essa pessoa em situação de rua, até então invisibilizada, que deu à luz, deu um novo caminho a esse empresário. E aí eu proponho, como estamos fazendo aqui em Goiânia, através do trabalho do Rômulo Vaz, montarmos um espetáculo. E esse espetáculo dura 3, 6 meses de montagem, porque é o tempo de aproximação de um com o outro, de um segmento com esse segmento mais invisibilizado. Então, quando, no primeiro momento, o empresário está conhecendo a pessoa em situação de rua, esse ex-presidiário, então um distanciamento. Cara, não posso me aproximar desse cara porque ele pode me roubar depois. Só que depois do 3º mês em diante, está todo mundo, às vezes, o empresário, por causa da sua agenda maluca, né, tanto compromisso, não consegue decorar o texto. Até a pessoa em situação de rua, que às vezes nem sabe ler, decora o texto como um griot, né? Aí o empresário dá o texto e erra, ele fala, não, doutor, não é isso não, o texto é assim. E ajuda esse empresário. Eu falo, olha, esse homem aqui, o Juvenal, é um grande marceneiro. Você viu o cenário que ele fez para o espetáculo? E ele já fez testes em vários lugares. Só que quando perguntou onde é que ele mora, que disse que mora na rua, a porta se fecha imediatamente. Então, por que você não dá uma chance? Você vê que ele não usa mais drogas, não é violento, é uma pessoa sensível. E essa ponte que a gente vem fazendo há 20 anos, inicialmente aqui no Brasil, depois na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, onde eu divido a minha agenda anualmente. E fazendo isso, você percebe que o ser humano ele não foi feito para viver só.
né? Ele não consegue. Ele consegue durante um tempo, mas ele não consegue o tempo todo, né? Eu acho que é... Por isso que você fala, eu pelo menos penso assim, por isso que você falou assim, que às vezes eles têm a companhia de um gato, de um cachorro, porque a solidão, que é diferente da solitude, mas Sim. a solidão é um processo muito difícil, né? Então, essa rede de apoio, talvez, você começa a despertar nas pessoas, e independente de onde elas vêm, né? Porque não é só a pessoa de rua. Eu posso estar lá em casa e eu estar me sentindo sozinho. Eu posso estar rodeado de pessoas e me Teve sentindo amigos só. empresários que se suicidou. Então é esse processo que a gente fala, né, Ivan? Eu acho, pelo menos, que o ser humano ele não nasceu para viver só, né? Ele precisa de alguém do lado. 1, 2, 3 pessoas, mas precisa de alguém, né? E eu acho que a solidão é muito difícil. Há vários caminhos, né, da solidão. Tem aquela solidão que é voluntária, que as pessoas optam por estar só num sítio, numa praia, ou no seu próprio quarto, para ler, né, para descansar. E essa outra solidão, que é a solidão que não é essa solidão voluntária. Que ela é imposta. É imposta, né? Então, homens hoje gays, né, você vê crianças se suicidando, porque um grande sistema diz que ser gay é pecado, né? Você vê adolescentes, eu dou muitas palestras em escolas públicas e privadas. Então, na Bahia, por exemplo, no Nordeste, que é uma região muito quente, e às vezes eu me deparo com adolescentes, né, com os casacos super quentes, né? Mesmo no calor extremo, você já sabe o que é. Você manda levantar a camisa, está lá todo cortado, porque se mutilou, tentou suicídio. E por que tentar suicídio? Porque a maneira que eles vieram para essa existência, para ser feliz, as pessoas não deixam, né? As pessoas se acham no direito de dizer que é errado. Dizer que aquele caminho não é o caminho de Deus, por exemplo. Então, que Deus é esse que discrimina? Que Deus é esse que torna um homem que mata o outro numa guerra herói e o homem que ama outro um marginal? Então, o Teatro da Solidão Solidária, ele vem com essa humilde missão, jornada, de tentar fazer com que as pessoas entendam que a gente veio para ser feliz. E ser feliz é tentar colaborar com a vida do outro. O mundo, a gente atravessa, Nicolas, um período muito perverso, muito cruel da humanidade, que é de você olhar para o outro e falar o que é que eu posso tirar do outro. Não é o que eu posso dividir, o que eu posso somar. É o que eu posso diminuir dele. Isso as nossas crianças estão aprendendo isso, através dos grandes programas de TV, né, onde nos impõe que é mais importante ter do que ser. Então, durante esses 20 anos de jornada, eu tenho aprendido, e digo sempre, com muita convicção, que eu tenho mais aprendido com essa gente invisibilizada do que elas comigo, porque eu, uma vez em São Paulo, era agosto, eu lembro, chovendo muito, a gente debaixo de um viaduto, e um senhor, tinha 60 e poucos anos, tinha um tumor na barriga enorme, estourou, e ele gritava, desesperado de dor, a gente pedindo para os carros parar, para levar ele no hospital, e ninguém parava, e ele morreu ali. Eu lembro como hoje, que tinha o nome dele era Baiano, e tinha um dos nossos, até então eles não sabiam que eu não era uma pessoa em situação de rua, né, ao lado do corpo, que ele começou a gritar e foi para a chuva, né, e gritava para ver se alguém parava, e ele caiu e morreu. E todo mundo recuou, ficou debaixo do viaduto, estava chovendo muito, muito frio, e tinha outra pessoa em situação de rua, ficou ao lado do corpo dele, né? Aí eu falei, meu irmão, venha para cá, você vai ficar gripado,
Ele já morreu, então a gente tem que esperar chegar. Ele falou, não se abandona um irmão. Então, com isso, Nicolas, eu comecei a pensar que a humanidade, ela tem jeito, sabe? É que a gente caiu numa grande armadilha de achar que o mundo é mau, porque o mal aparece mais, né? Quando tem um grande assalto, uma grande tragédia, alguém mata outro com muita crueldade, isso aparece todos os dias no jornal. Mas eu falo que a gente precisa acreditar nas pessoas o tempo inteiro, né? Mesmo que elas vão lá e aprontam com a gente, tem pessoas que a gente sabe que não, tem pessoas que a gente sabe que é melhor deixar pra lá. Mas a maioria das pessoas, a gente sabe que a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Eu tenho isso comigo. Eu falo que eu prefiro acreditar na pessoa e ela fazer alguma coisa comigo do que eu viver desconfiando de alguém ou acreditar que a humanidade não tem solução, né? Então, assim, eu acho que esse é um processo, assim, de aprendizado diário, né? Romo, tudo bem, Romo? A gente agora não falou nada com você, né? Romo. Mas ele é mais importante pra gente. Então, Não, imagina. Deixa eu, Nicolas, me perdoe só por interromper você. Primeiro, não sou mais importante do que você, e depois só estou aqui por você, porque foi você que me apresentou o Nicolas, então a importância é a mesma. E é isso que eu ia te falar. Eu ia falar como é que você vê isso aqui em Goiânia. Como é que você pegou o Teatro da Solidão Solidária e trouxe para Goiânia? Eu conheci o Ivan de necessidade? Eu conheci o Ivan pelo Instagram, onde eu vi escrito lá Teatro Solidão Solidária. Hoje nós estamos muito sós, e é isso que ele trabalha, essa solidão humana, né? E aí, por que a gente está só? Porque o povo está preocupado só com dinheiro, com posse, com algumas coisas assim, e eu fui vendo que dentro do Teatro Solidão Solidária, a gente pode ajudar o outro, a gente pode estar com o outro, a gente pode acolher o outro do jeito que ele é, né? E aí foi isso que me cativou, que me encantou, e eu fui vendo, e aí saindo nas ruas, montadas, né? Você sabe que eu sou drag, uma hora, se Deus quiser, ainda vou vir aqui como uma condessa, né? E, sabe, a alegria dos meninos verem um homem vestido de mulher, batendo um papo, sentando na rua, comendo com eles e ouvindo eles, uma madame, uma senhora clássica. E aí eu apaixonei, falei, não, eu vim para isso mesmo, e é o que a gente tem feito, né? Mas é isso que a gente por exemplo, tá falando, né? É que as pessoas, elas são carentes de atenção. Sim, né? Muito. E isso eu falo que é independente da classe social delas. Tem pessoas que às vezes, igual você falou, que o cara que é um ex-presidiário, talvez ele entenda melhor do que o empresário aquela situação, mas eu falo que é questão de entendimento, né? Mas todo mundo tem uma hora ou outra uma carência que eu acho que faz parte do ser humano, né? E o ser humano, ele precisa de atenção, né? De uma forma ou de outra. Não é essa atenção midiática, essa atenção de rede social, não, é conversa, de toque, né? A gente tem eu faço parte de um grupo e a gente às vezes vai em alguns lugares, a gente distribui comida na rua e a gente percebe isso, que muitas vezes eles pegam a comida, mas eles não abrem, mas eles conversam, eles ficam conversando depois que vão abrir. Ou seja, é aquilo que você falou, não necessariamente é a fome, mas é a fome de atenção. Né? E eu acho que é isso que faz a diferença, porque também chegar lá e entregar uma comida para outro ir embora, eu acho que isso não justifica. Né? Eu acho que o processo de solidariedade vem daí. Estar juntos, né? Estar junto e prestando atenção. Né? Então eu acho assim que é um tipo de projeto que eu acho importantíssimo. É você se colocar no lugar do outro, que hoje é uma das coisas mais difíceis, né, de fazer. Nicolas, e o método do Ivan Antônio, né, que desde 1990, há muito tempo atrás, e isso tem feito o Brasil e fora do Brasil, em vários países. Então, isso é muito interessante, porque esse teatro é vivo.
Não estou falando de outros, eu estou falando do nosso. Esse teatro é vivo, e esse teatro vivo traz vida, né? Para muita gente que está morto, para muita gente que está a caminho da morte, entendeu? Então ele traz vida e muda, né? Como aquelas histórias que a gente já contou antes, né? De pessoas que eram assim, hoje tem livro escrito, eram assim, hoje tem o seu trabalho, é dono da sua casa, viaja para a Europa para passear. Hoje é catador de papel e hoje tem o seu apartamento, mora com seu filho e continua catando papel. Então, quer dizer, é tão vivo que a gente traz a vida para essas pessoas. E eu falo que a gente tem que parar de ser simplista, de achar que fala assim, a pessoa só está lá porque ela quer, a pessoa só é assim porque ela quer. Não, não é. Né? A gente sabe que o processo não é tão simples assim. Né? Tem muita gente que fala assim, mas tem um monte de abrigo e a pessoa está na rua, por que ela não vai para um abrigo? Né? Tá, todo mundo se pergunta isso. Aí você já foi ver? Você já chegou na pessoa e perguntou? Não. Né? E às vezes, assim, nesse processo de distribuição de comida na rua, eu já descobri também que às vezes estar no abrigo é mais difícil. Tem uma história em São Paulo, num dos abrigos de São Paulo, de um jovem que foi assassinado. Dois usuários do abrigo brigaram, né? O outro pegou uma faca e planejou para matar o desafeto, porque eles apagam as luzes às 21 horas. Então ele, no final de semana, ele contou as camas para saber onde é que o desafeto ia dormir. Só que no dia o desafeto chegou bêbado e deitou em outra cama. E esse menino deitou na cama dele. Então, ele esfaqueou não sei quantas vezes, matou esse menino. Então, a questão do abrigo, que muitas pessoas não conseguem ir, é porque, na realidade, junta no mesmo lugar que tem pessoas boas e pessoas menos boas, né? E que já estão tão traumatizadas pela vida, que, infelizmente, já está num processo de desamor, que por não acreditar mais no amor, se você não acredita mais, se você nunca foi amado, você não ama, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é empatia. Então matar alguém, para ele é muito simples, né? E junta essas pessoas como um depósito. Então a maioria, principalmente as pessoas que tem um pouco mais de sensibilidade, mais medo, não vai. Então é preciso que a sociedade entenda dessa problemática da rua e da solidão no outro caminho, sabe? Aquele homem, aquela mulher, aquela criança que está na rua, às vezes eu não consigo tirar, se eu for sozinha tentar. Então vamos fazer uma rede, porque o Teatro da Solidão Solidária não é essa grande rede, onde a gente percebeu que a gente era muito pequeno. O que é perceber que a gente é muito pequeno? É perceber que, bom, aquela pessoa que está na rua, sozinha eu não consigo. Então eu vou chamar o Nicolas, eu vou chamar o Romulo, você vai chamar um amigo, uma amiga também. Então, 10 pessoas é mais fácil de você ajudar ela do que uma só. Então por isso estamos em 20 países. Quando o Romulo fala como é que ele chegou até o Teatro da Solidão Solidária, eu digo que ele sempre foi, talvez há mais de 1000 anos, porque os iguais se reconhecem. E o que eu sempre digo para as pessoas é que acreditem no amor, acreditem na bondade. Nós não estamos sós. O grande problema é que, como eu disse, a maldade ela aparece mais. Mas eu tenho viajado o mundo inteiro e tem projetos incríveis pelo mundo, às vezes de grupos de crianças fazendo bem, de adolescentes, de jovens, e são milhares. Agora mesmo tem bombeiros salvando vidas, tem médicos, sabe, que doam a sua vida para salvar uma criança, uma pessoa, um idoso. É muita gente fazendo o que tem que ser feito, em detrimento de algumas que não conseguem enxergar isso. Então é importante saber que nós não estamos só, vamos se juntar. E que eu acho que o principal que você falou é isso, assim, acreditar nas pessoas, né? Acreditar que as pessoas têm jeito, acreditar no amor,
de cada um, né? A gente sabe que eu sempre falo uma coisa que é assim, a gente tenta fazer o amor ao próximo. O próximo é que às vezes não colabora com a gente, mas, né, a gente vai tentando, porque se por causa de um você desiste, e aquele tanto de gente que você poderia ter ajudado, né? Porque tem uns que te provoca, tem uns que te testa ali até falar chega. Mas eu acho que é para ser testado mesmo, é para você testar e falar assim, não é todo mundo que é assim. Todo mundo não é assim não, você precisa ir em busca de alguma coisa, você vai ver que não é todo mundo que é desse jeito. Eu sempre conto a história de, quando eu ouço você está falando que é verdade, eu conto a história de um espetáculo que eu assisti, lindo, que contava a história do encontro da mãe de Jesus Cristo com a mãe de Judas. E eu nem queria ir assistir o espetáculo, eu falei, um espetáculo religioso, enfim. Mas eu fui, eu chorei, Nicolas, assim, copiosamente o espetáculo inteiro, porque tinha uma parte do espetáculo, era esse encontro da mãe de Jesus com a mãe de Judas. A mãe de Judas chegava primeiro, ficava esperando ela, e por algum motivo a mãe de Jesus se atrasava, e depois ela entrava chorando no palco e se jogava aos pés da mãe de Judas pedindo perdão. E o teatro inteiro ficava empavoroso, né? Porque é isso, blasfêmia. A mãe de Jesus pedindo perdão à mãe de Judas. E nem a mãe de Judas entendia. Então sacudia a mulher, né? Levanta-te, mulher, o que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Eu que tenho que pedir perdão pelo teu filho. E a mãe de Jesus dizia, não, você não entende. E ela dizia, o que é que você não entende? O que é que eu não entendo? E ela dizia, o meu filho, Jesus, sabia de tudo que aconteceu ao seu filho, ao Judas. Ainda pergunta para ele, mas Judas, durante 2000 anos, você vai ser malhado todos os anos por crianças, homens, mulheres. Todos os anos vão te eleger como um homem mau. Eu vou entrar na história como um homem bom. Você vai aceitar? E Judas diz, mas Cristo, tua história não tem que se cumprir? Eu não sei de onde esse autor, de onde esse meu amigo tirou essa peça. Eu só sei que ela serve para que a gente entenda que às vezes as pessoas passam pela nossa vida e às vezes fazem coisas que a gente não entende no momento, mas é para a gente cumprir a nossa própria história. Muitas vezes alguém faz alguma coisa que a gente que nos magoa, né, que nos fere. E por isso que acontecem coisas maravilhosas lá na frente. E às vezes nem acontece, mas nos transforma. Então, eu sempre penso e insisto nisso. As pessoas falam, cara, você vai para o presídio da aula, só tem marginal. Você vai para a FEBEM. É porque eu acredito na luz das pessoas. Por pior que a pessoa pareça ser, Nicolas, tem um ponto de luz ali. E é esse ponto de luz que eu quero enxergar, que eu quero buscar. Porque ninguém nasce com um fuzil na mão. Você nunca ouviu falar que uma criança nasceu com a arma na mão. Ela vai aprendendo a odiar. E como diz o Nelson Mandela, né? Se a gente aprende a odiar, a gente aprende a amar. Eu não sei amar direito, mas o pouco que eu sei, que o Rômulo sabe, que cada um dos coordenadores pelo Brasil e pelo mundo, os nossos professores, nossos alunos, sabe, vão passando. Então, se a gente sabe um pouco, eu passo para você sabe mais do que eu passa para mim, passa para o Rômulo, isso é uma rede. Que é o que a gente falou no início, é uma troca, é uma rede de amor. Né? Se as pessoas fazem rede para fazer guerra, por que a gente não pode fazer, Rômulo, para fazer... Né, o bem. Ivan, e esse livro, fala pra gente. Esse livro é meu. Eu tenho 10 livros publicados. Esse aqui é o 10º livro, Amor, Silenciosa Revolução, porque eu entendi que a ação mais revolucionária do planeta é o amor. Amar é a ação mais revolucionária do mundo. Né? É um livro de poemas que eu escrevi ao longo de 20 anos, pela estrada. Tem o prefácio de um grande amigo, de um parceiraço, um irmão querido, amado, que é o Zé Cabaleiro, que é um dos grandes compositores brasileiros, né? É um livro bilíngue, está em português e inglês,
que eu lancei em Nova York, lancei em Londres, lancei em Berlim. Através desses livros, de camisas, a gente tem camisa com poesia, camisa com teatro da Solidão Solidária, é através, né, da venda desses produtos que a gente consegue viajar, através de ações generosas e inteligentes, como o nosso coordenador aqui de Goiás, Rômulo, que conseguiu ser selecionado por edital. A gente está com um espetáculo de teatro aqui, vai estrear dia 30 e 31. Então, fala pra gente do seu espetáculo. Quer? Então tá. Dia 30 e 31, no Teatro Goiânia, a partir das 20 horas, nós teremos o espetáculo Quando o Dia Amanhecer, do dramaturgo Ivan Antônio, né? É uma história linda de uma drag que foge de um hospício e vai morar debaixo de um viaduto. E ali tem vários diálogos, várias coisas que nós vamos deixar para o público que vai estar com a gente, que vai, na hora de pôr a cabecinha no travesseiro, vai falar, opa... E com um elenco maravilhoso daqui de Goiânia, né? Com uma participação especial. Nós estamos com a direção do Ivan Antônio, que é o fundador desse movimento. Como diretor, ele deveria estar mesmo, né, fazendo. Nós temos um ator chamado Raimundo, que vem de São Paulo, que também é da história do Ivan Antônio. Está há 30 anos com a gente, o Raimundo Azevedo, que é um ator extraordinário, assim como o elenco daqui. Isso. E o daqui de Goiânia sou eu, Diego, Conrado, Juliana Nascimento, Luan Nascimento também, Deusilene, Mariana. Seu companheiro. Então, Diego. Diego. E aí nós estamos atuando e vamos atuar nessa peça, dia 30, né? E tá sendo um show. Tá passando aqui pra vocês a rede social dos dois, o Instagram dos dois. Sigam os dois, acompanhem. Quanto ao Rômulo, o Rômulo vai colocar tudo lá sobre a peça para vocês assistirem. E esse livro, Rômulo? Tá, o Instagram que vai estar aqui embaixo é o Rômulo, @Rômulo Vaz Livros. Acho que é melhor pôr esse pra gente, porque lá vai estar falando da peça e de tudo. Então, o Menino do Alpendre é uma biografia minha, né? Eu conto a minha história, falo do Teatro Solidão Solidária, falo de todas as coisas que eu vivi, né? Como enfrentamento, né? E preconceito, todos os abusos. Aqui eu falo do abuso sexual, mas eu quero ir mais além. Eu quero falar dos abusos que as pessoas fazem. Porque não é só o sexual que existe, mas o homem que oprime a mulher que oprime o filho, o pastor que oprime os seus membros, o padre que oprime os seus membros, né? E assim por diante, o chefe que oprime os seus funcionários. Então, assim, existe vários tipos de abuso que a gente não fala. Sempre só fala esse abuso, né? E que às vezes não fala porque acha que é normal. Isso, né? Então é isso que... Então é uma história que tem drama, que tem comédia, que tem... Né? É intelectual, tem muita técnica aqui, muita coisa científica, né? Porque a gente andou falando de várias coisas que acontecem no mundo e no Brasil, né? E aí essa história, eu nasci nesse alpendre, tá? Esse alpendre que é o alpendre onde eu nasci. Eu sou filho adotivo da minha família, me puseram aqui, minha mãe me pegou, me registrou e hoje eu sou o que eu sou. Os dois faleceram, meus pais, né? Porque pai é quem cria. E aí eu estava aqui dentro. Vou te contar uma historinha, acho que pode, não sei se está dentro do tempo. Não, nosso tempo já estourou, né, Lucimar? Mas pode contar. Quando a minha mãe me pegou aqui, eu estava desse lado esquerdo aqui, né, do alpendre. Aí minha mãe abriu a porta de dentro para fora e aí ela olhou, não viu barulho, bateram de novo, ela abriu e eu chorei. Quando ela me pegou, ela foi até meu pai estava deitado, era 1h da madrugada, é a história que eu escutei. E aí, minha mãe fala, ô Zandira, acabamos de ganhar uma criança, e agora? Aí meu pai fala pra minha mãe, olha se é homem ou se é mulher. Aí olhou, viu que era um homem, meu pai topou, né? Falei, não, se for homem, então a gente vai adotar, mas coitadinhos, não sofreu, porque meu pai sempre me aceitou do jeito que eu sou. E aí é isso, essa drag, esse LGBT, esse militante LGBT, né, que está a favor da minoria e que isso é importante. Isso. Ótimo. Nosso tempo, como eu disse, já está esgotado.
Não tem mais para onde correr, o Lucimar já fez todos os sinais que podia para mim ali, mas é porque o papo tá interessante mesmo. Ivan, eu queria muito te agradecer pela presença, queria ter mais tempo para a gente conversar, mas eu sei que nós teremos outro. Gratidão, querido, pela sua generosidade, pelo seu programa, é uma honra estar aqui, agradecer a Rômulo pela sua capacidade de gerir o Teatro da Solidão Solidária aqui, um grande parceiro, brilhante, amado por todos os demais coordenadores por onde passa, e é só gratidão a você, a sua equipe, super simpática, e a Goiânia por ter me acolhido com tanto amor. Muitíssimo obrigado. Bom, a gente agradece também. Obrigado, Rômulo. Obrigado você, mais uma vez. Sempre que precisar, a gente está por aqui, o programa está sempre aberto, a minha coluna social está sempre aberta. Precisou, só chamar, tá? Gente, foi ótimo. É um presente para mim, né? E tá autografado, gente, ó. Autografado. E aqui é para você também, vou autografar agora. Vou ler os dois e eu conto para vocês. Repetindo, as redes sociais vão estar aqui, tá? Sigam, vocês vão gostar das informações e vão lá ver a peça que vocês vão gostar, tá? Eu já fiquei sabendo de algumas coisas, eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Obrigado, gente. Aguardo vocês no próximo programa.